Oi, gente! Vamos dar início agora aos exercícios comentados no nosso vídeo número 2. Espero que todos tenham feito a atividade. Aqui são os escritores que nós trabalhamos lá no vídeo número 1. Foram os escritores 19, distinguir fato de opinião relativa a este fato. Escritor 22, identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Descritor 24. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Descritor 25. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. E descritor 29. Identificar os níveis de linguagem ou as marcas linguísticas que evidenciam o locutor ou interlocutor. Mas por que estudar somente esses 5 descritores? Porque nós observamos e vimos que a maioria dos alunos ainda apresentam uma certa dificuldade com esses descritores. Então, nós voltamos com ele para um reforço e para exercitar um pouco com vocês. Primeira questão do descritor 19, leia o texto abaixo. Era o texto do Lobo e a Ovelha, apresenta 5 parágrafos e o gênero textual, fábula. Nesse texto, em qual dos trechos expressa uma opinião? Item A. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. Falso, isso não é uma opinião, é um fato. B. Pediu-lhe para trazer um pouco de água de um riacho. Também não é uma opinião. C. Claro, respondeu a ovelha. O item C também não é uma opinião. Item D. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Essa fala é da ovelha, quando ela percebe que se ela levasse água para o lobo, ela, a ovelha, seria o alimento. Então, essa é uma opinião. Item correto, item D. Segunda questão do descritor 19, o texto Mania de Plástico. Esse texto ele está falando de como a gente utiliza o plástico. E fala também que o plástico é criado a partir dos elementos do petróleo. Mas ele também pede que a gente evite comprar produtos que usem plástico demais nas embalagens. Mas por quê? Porque quando ele não é reciclado, ele acaba por poluir a natureza. E quando ele não é descartado da maneira correta, também. Quando ele é descartado nos mares, ele acaba por matar alguns animais marinhos. Ele dá o exemplo dos golfinhos, das baleias, das tartarugas. E quando a gente também descarta o plástico nas ruas e na hora que chove, esse plástico ele entope o bueiro. E também ele diz uma informação super importante do plástico, ele leva 200 anos para se decompor. Então vamos lá para a questão. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é: item A, os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material. Isso não é uma opinião, é um fato. Item B, acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. O que o autor está opinando no texto, dizendo que o plástico é um dos maiores vilões da vida moderna. Essa é a opinião do autor. Então, item B é a resposta correta. Vamos ver o item C. As sacolas de plástico podem levar 200 anos para se decompor. É um fato. Realmente, as sacolas de plástico levam muitos anos para se decompor, ou seja, para se desfazer. Item D. Quando são largadas nas ruas, entopem bueiros e provocam enchentes. Isso a gente vê perto da casa da gente, a gente vê em outros locais quando sai no jornal, as pessoas não descartam os sacos plásticos da maneira correta e na hora que chove entope o bueiro causando a enchente. Terceira questão, agora do descritor 22, leia o texto abaixo. Aqui nós vemos o texto em forma de cartaz, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Hashtag Zika Zero. Esse texto tem a finalidade de anunciar um produto? Não, ele não está anunciando nenhum produto.
Divulgar uma campanha, exatamente, ele está fazendo, o item correto é o item B, ele está fazendo a divulgação de uma campanha. Item C, narrando uma história? Não. Item D, transmitindo uma notícia? Também não. O item correto é o item B, divulgar uma campanha. Outra questão com o descritor 22, quarta questão, texto Jaguatirica. Nesse texto, a gente está vendo a ordem, família, nome popular e científico, hábitos alimentares, período de vida de uma jaguatirica, que é um felino de médio porte. E aí vamos ver o que é que a questão está nos pedindo. Esse texto tem a finalidade de fazer uma propaganda? Não. Item B, informar o leitor. O que é que ele informa ao leitor? Características desse animal jaguatirica. Mas vamos ver o item C e D. Narrar uma história? Também não. E D, noticiar um acontecimento? Também não. O correto é o item B, informar o leitor. Quinta questão, agora do descritor 24, nós estamos vendo dois textos. Faça do seu coração um livro aberto, doe livros, e o texto 2, doe conhecimento, doe livros. Esses textos são parecidos porque item A, anunciam a venda de livros? Não. Item B, divulgam preços de livros? Se ele não está anunciando a venda, com certeza não tem divulgação de preço de livro. Item C, incentivam a doação de livros? É o item correto. Percebam que nos dois cartazes é muito pertinente a palavra doe, de doar. Item D, promove a doação de material escolar. Realmente, no item D, a primeira parte da frase está correta, realmente promove a doação, mas não de material escolar, e sim de livros. Sexta questão do descritor 24, leia os textos abaixo. Primeiro nós temos esse texto, que é uma lista, e no segundo texto, nós temos esse texto falando também sobre alimentação. Vamos ver o que é que ele quer. O assunto comum a esses dois textos é item A, que é o item correto, alimentação saudável. Tanto o primeiro texto como o segundo texto falam sobre uma alimentação saudável, ou seja, o que a gente pode comer que nos faz bem e o que a gente não pode comer que não nos faz bem. B, a importância da ingestão de água. Não. Ele fala da importância da ingestão de água, sim, mas o assunto principal dos dois textos é a alimentação saudável, onde a ingestão de água também é importante. C, a quantidade de vitamina nos alimentos. Ele fala dos alimentos, mas não fala do teor nutricional ou teor de vitaminas que os alimentos têm. Os maus hábitos alimentares. Ele fala dos maus hábitos alimentares, mas o que há de comum nesses dois textos é que eles falam de alimentação saudável. O que a gente pode fazer, o que a gente pode comer para ter uma alimentação saudável. Sétima questão, do descritor 25, o texto contínuo, que é uma crônica. Vamos ver o que é que esse texto quer. Nesse texto, no trecho Ele estava sentado na poeira do caminho, na linha 2, a palavra destacada refere-se ao caminho? Não. Ao cavalo? Não. Ao menino, que era o menino que estava sentado na poeira do caminho. E o item D, ao vigário, também é uma opção incorreta. Oitava questão, do descritor 25 também. Leia o texto abaixo. Quando a gente começa a ler esse texto, razão maior, a gente começa a ver que ele é um texto um pouco rimado. Isso é uma característica de que gênero textual? Poema, que na aula passada nós falamos muito sobre esse gênero. Nesse texto, no trecho quiseram acusá-lo, o termo destacado refere-se às galinhas? Não. Às vizinhas? Também não. Ao galo, que era o personagem no texto que estava sendo acusado. Item D, aos vizinhos, também é um item incorreto. Nona questão, leia o texto abaixo, questão do descritor 29.
O título do texto é Um Sonho Real e é um diálogo entre a mãe e o filho, onde o filho diz que quer ser um rei amado por todo mundo, com muita fama, com muito dinheiro, mas a mãe diz para ele que o rei não fica só nesse oba-oba, nessa vida boa, mas que ele tem que administrar o seu povo. Aí o filho diz que ela está boiando, que ele não quer ser rei da pátria, ele quer ser o rei do futebol. Vamos ver o que é que essa questão também está nos pedindo. Nesse texto, o trecho "Xi, já vi que você está boiando", lá na linha 7, apresenta uma linguagem típica de item A é a nossa resposta correta. Conversa entre amigos, ou seja, uma conversa de uma linguagem totalmente informal, de uma linguagem onde cabem gírias. Item B, entrevista de emprego? Não, esse tipo de linguagem não pode haver na entrevista de emprego. Item C, livros didáticos? No livro didático, a única linguagem permitida é a linguagem formal. E os textos formais, o próprio nome está dizendo. Se o texto é formal, a linguagem também tem que ser formal. 10ª questão é o texto Elefante. Como a gente leu aí, é um diálogo entre 3 alunos e o diretor, né? O Juquinha e o Joãozinho. E o último aluno é o próprio amendoim, que está todo machucado, que foi jogado aos elefantes. Vamos ver também o que é que ele quer. Nesse texto, no trecho "Por causa de uma baita briga", na linha 1 e 2, a palavra destacada é típica da linguagem usada em conversas informais, até porque baita também é uma gíria. Então, a gíria, ela entra muito nessas conversas informais. No item B, currículo de empregos, de forma nenhuma. Quando a gente está fazendo um currículo, a gente usa a linguagem formal. Nas revistas científicas, no item C, também entra a linguagem formal e a linguagem própria dos cientistas. E no item D, também textos formais, linguagem formal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tirem dúvidas, se preciso. Revisitem sempre esse vídeo. É sempre bom a gente rever os vídeos que a gente escuta. Então, bom exercício, boa aula e até a próxima.